que é possível, Carol, ter retorno financeiro sem sentar no mocho? Muitos dentistas acreditam para ter retorno financeiro, vocês precisam trabalhar mais. Aumentar o número de pacientes, aumentar o número de clientes agendados. Talvez você já tenha ouvido, só vai ser alguém na vida se você trabalhar muito. E eu falo isso para vocês porque eu escutava isso. E muitas vezes a gente vem vivendo assim, com esse conceito, com essa crença que eu preciso trabalhar muito. Existe um desgaste físico e mental na nossa profissão. Então, com o tempo, se você não recalcular a rota, você vai perder uma certa disposição que no começo da profissão nós temos. Por quê? Porque o nosso trabalho é desgastante. Sentar no mocho, fazer atendimentos, é um trabalho desgastante. Existe um cansaço físico e mental na nossa profissão. Inclusive, se a gente não tomar cuidado, a gente deixa de viver, porque a gente tem que trabalhar muito. Para ser alguém na vida, a gente tem que trabalhar muito para ter retorno financeiro. E eu amo o que eu faço. Só que eu passei a amar mais ainda quando eu passei a ser valorizada. Eu passei a me dedicar mais a cada paciente que realmente reconhecia o meu trabalho. E é isso que eu quero para vocês também no dia a dia. E isso, com certeza, se você continuar naquela situação de sentar no mocho, atender paciente, ficar vendendo procedimentos o tempo todo, ou seja, você só recebe se você faz. Então, eu não quero que essa seja seu futuro na odontologia, porque isso é insustentável. E muita gente sabe disso, mas não sabe como sair desse ciclo vicioso. O ciclo vicioso de realmente a gente ter que sentar no mocho às 9 da manhã, às 8 da manhã, muitas vezes, e sair do mocho no final do dia. Às vezes são horas e horas de trabalho e que muitas vezes a gente não consegue se desligar desse ciclo, achando que tem que ter mais paciente, tem que encher mais agenda, quase não tem hora de almoço, gente. Cadê a qualidade de vida? E nisso a vida está passando. Existe um ponto cego também por acreditar que quanto mais pacientes eu tenho, melhor vai ser. E eu acreditava nisso. Eu trabalhei em várias clínicas, inclusive atendi convênios, e percebi que isso não fazia sentido para mim. Mas eu percebi depois de um tempo. Depois que eu comecei a perceber que o valor que o paciente dava para o meu trabalho não dependia de eu sentar no mocho e fazer procedimentos. Ter diferenciais reais, atuar em nichos que não tem muitos dentistas atuando, vai te permitir não precisar sentar no mocho para ser remunerado, entende? Isso significa que você não vai precisar explorar sua própria saúde física ficando tantas horas ali. Então, como ter retorno financeiro, gente, sem sentar no mocho? Essa é a resposta que eu quero dar para vocês aqui hoje. Tem muito dentista que com certeza está cansado, né, de investir em tantos materiais, tantos procedimentos, sem garantia de retorno. Você faz um curso, você está super habilitado sobre algum assunto muito legal, mas você passa o valor para o paciente acha caro. Ou fala, o outro dentista fez um valor melhor, você não consegue melhorar esse preço. Ou eu não consigo fazer, doutora. Por quê? Não foi visto o valor. Por que o paciente não vê valor na gente? Porque você está sendo comparado com outros. Você está sendo visto como um profissional igual. E eu quero trazer para vocês um diferencial aí. Existe uma área na odontologia que não tem nada disso que vocês podem estar pensando que já passaram. Alguém sabe que área é essa? É a área que eu atuo, inclusive, né? Por isso que eu trago aqui para vocês, porque eu não dou conta, é muita gente chegando. E eu, sinceramente, vejo na odontologia um grande potencial de resolver casos como os pacientes de halitologia. E eu quero trazer para vocês exatamente como é uma consulta de halitose. Cara, como assim consulta de halitose? Cair de paraquedas, o que você está falando? Sim, existe uma série de pacientes, a gente pode contabilizar aí cerca de 30% da população que tem um problema de mau hálito. E quando a gente fala consulta de halitose, olha só, isso tem a ver com prevenção. Isso tem a ver com periodontia, isso tem a ver com saúde, isso tem a ver com você realmente se diferenciar. E eu não preciso ter pacientes que tenham problema de mau hálito, gente. Olha que incrível, porque é um conteúdo tão diferenciado que eu abordo com todos os pacientes, mesmo que eles não tenham queixa, que automaticamente aquele paciente que não necessariamente tem uma queixa, eu consigo levá-lo para um tratamento que não preciso sentar no mocho. Eu sento no mocho para fazer exame clínico, mas eu não faço procedimentos comuns da odontologia nesses pacientes de halitologia. Por quê? Se ele precisar de uma limpeza, de uma periodontia, eu cobro isso à parte. Não está incluso no valor, é um a mais, é um outro dia. E isso nos dá mais disposição para trabalhar. Por quê, Carol?
Porque eu não precisei sentar no mocho, eu não precisei pegar no meu motor. Eu usei conhecimento, eu usei conversa com o meu paciente. Eu conheço melhor meu paciente. Imagina uma consulta que você vai ter uma anamnese diferenciada. Imagina uma consulta que você consegue criar um vínculo maior com seus pacientes. Imagina uma consulta que você consegue trazer experiência nova, com soluções exclusivas para o teu paciente. Essa é a consulta da litologia que pode ser trazida para todos os seus pacientes. Muitas vezes a gente não dá o valor devido numa anamnese. Vocês não imaginam o poder que existe dentro das perguntas da anamnese quando elas são bem feitas. E durante o exame clínico, aí vem um grande problema. Procurar doença. Se você faz o exame clínico procurando problemas para listar para o teu paciente, tenham certeza que isso não vai encantar o teu paciente. Porque isso é o que ele já espera e isso é o que todo dentista faz. Mas mostre para o teu paciente o que você avalia que não é só dente. Eu avalio, por exemplo, a língua, eu avalio descamação, eu avalio o fluxo salivar na saída dos ductos das glândulas maiores. Eu faço uma avaliação além dos dentes. E você também pode fazer isso. Eu vou dar um exemplo bem simples. A gente monta um laudo de saúde bucal com fotos do paciente. Se eu tenho um paciente com uma linha alba, com uma mucosa descamada, um lábio ressecado, eu posso fotografar e colocar no laudo de saúde bucal do meu paciente. E põe um comparativo com o lábio saudável, sem estar ressecado ou descamado, e põe o lábio do paciente que está na fotografia, evidentemente, fora da normalidade. Esse paciente desidratado, esse paciente com lábio descamado, tudo isso vai gerar uma desbiose oral, ou seja, esse paciente está mais suscetível a todas as doenças bucais, fora as questões sistêmicas envolvidas também. Mas se a gente não souber trazer essas falas de análise que não são só de dentes, nosso paciente continua achando que a gente só tem que ser procurado para resolver a dor ou algo que ele viu de estranho. E é por isso que muitas vezes o paciente procura. Vai no teu consultório quando ele encontra um problema. Quando eu falo da avaliação de língua, o que eu quero mostrar para o meu paciente na avaliação de língua? Primeiro que eu mostro para o meu paciente que a língua é o tapete da boca e que ela precisa estar saudável, hidratada, higienizada, rosada, para que realmente eu tenha segurança no tratamento que eu vou realizar. Se você não tem uma língua que esteja realmente saudável, qualquer tratamento que você faça vai poder gerar uma recidiva depois. Eu não quero isso para vocês, percebe? Então, como é que a gente faz? Mostra para o teu paciente, dá um espelho na mão dele, mostra a língua. E fala para o teu paciente que a língua é o tapete da boca. Aqui, ó, trouxe para vocês uma língua linda. Inclusive, é de um adolescente de 13 anos. Geralmente, adolescente não tem muito biofilme lingual, ao não ser que ele seja respirador bucal, por exemplo. Então, essa avaliação que eu faço no exame clínico vai me trazer, por exemplo, a avaliação da coloração, a avaliação do nível de hidratação. Eu consigo ver uma língua que está hidratada e uma língua desidratada. Aquela língua ressecada, com pouca saliva, ou se é uma saliva muito grossa, também uma língua que não está adequada, uma saliva pegajosa sobre o dorso lingual. O grau de biofilme lingual, se tem biofilme lingual, qual a intensidade de biofilme, textura, marca de dentes, lesões. Carol, mas o que isso tem a ver com não sentar no mocho e ter rentabilidade? Sabe o que isso tem a ver? Quando eu comecei a olhar a língua de todos os pacientes e trazer resposta para aquilo, eu consigo falar de aritologia com o meu paciente. Eu consigo trazer um conteúdo para ele e oferecer um tratamento para ele que não depende de eu sentar no mocho para tratar. Mas eu posso sentar, elaborar um planejamento e vender uma terapia da desbiose oral, um tratamento daquela situação que eu estou identificando e mostrando para ele. Ah, Carol, tem como melhorar essa língua? Tem como melhorar essa língua. E eu posso cobrar por isso. E eu não preciso estar sentada no mocho. Só que eu preciso evidenciar esse tipo de conteúdo já na primeira consulta para o meu paciente. Se o meu paciente enxergar na primeira consulta que ele tem um problema que nunca nenhum dentista falou para ele e que eu tenho a solução, a partir daí começa a fazer sentido ele continuar indo no nosso consultório. Para os tratamentos convencionais, obviamente, mas para tratamentos que não vão necessitar do dentista estar sentado no mocho. E quais são os benefícios, Carol, de eu, por exemplo, falar de um tratamento de desbiose, falar de um tratamento de halitose?
e vender e oferecer isso no meu plano de tratamento, você vai colocar tratamento de desbiose, terapia de desbiose, de halitose. Como é que você vai falar com o teu paciente sobre isso? Coloca dentro do planejamento e marca uma consulta que praticamente vai ser você pontuar tudo o que ele está fazendo de errado, que está piorando essa desbiose oral, esse biofilme lingual, que seja, e o que ele tem que fazer para melhorar aqueles pontos que você identificou na consulta que está errado, que está realmente trazendo essa desbiose. E tudo isso que eu estou trazendo para vocês, dessa consulta, desse planejamento e do tratamento nesse tipo de assunto de desbiose oral, nada disso eu preciso fazer um procedimento na cadeira odontológica. O máximo que eu faço é o exame clínico ali no mocho e eu posso ensinar meu paciente a fazer higiene de língua. Todo o restante de uma consulta de halitologia é feita na mesa, como uma consulta médica. Mas quem vai fazer isso é o dentista. Não pense que, Carol, aí eu mando para o médico, né? O gastro, o otorrino. Não. Eu recebo diariamente indicação de pacientes que vêm de otorrino, que vêm de gastros, porque esses profissionais estão carentes de parcerias também de profissionais da odontologia que vão abordar esses assuntos com tranquilidade, sem falar para o paciente que vai só fazer uma limpeza. Percebe que não é só fazer limpeza. Muitos pacientes já fizeram limpeza mês passado e tem ainda problema de halitose. Carol, como é que você faz isso então? O paciente sentou na minha cadeira. Identifiquei alterações ali que causam uma desbiose, que causam realmente um desequilíbrio da flora bacteriana oral, que vai predispor meu paciente, se não é que ele já tenha, mas vai predispor se ele não tiver a futuros problemas. E aí eu posso pensar, sim, em problemas periodontais, mas eu posso pensar em cárie, eu posso pensar em pacientes que possam ter aftas recorrentes, pacientes que possam ter vários problemas que nós tratamos de rotina. Candidíase, se é um paciente, por exemplo, que usa próteses móveis. E quando a gente pega esse paciente e vai pôr no plano de tratamento de desbiose oral, eu posso associar isso sim com a profilaxia que eu vou fazer nele, mas eu não vou cobrar o mesmo valor. Eu vou colocar profilaxia mais tratamento de desbiose oral. E aí, isso tem um outro valor, porque eu comuniquei para o meu paciente o que vai acontecer. Que tipo de tratamento é esse? Se eu não comunico e se eu não descrevo no meu planejamento o que eu vou estar fazendo, colocando um valor aumentado, o meu paciente pode achar caro, mas não é essa a intenção. A intenção é que ele faça, é que ele deseje. Primeiro, a gente ativa o gatilho mental da curiosidade. O paciente vai ouvir algo que ele nunca ouviu. Segundo, que ele vai sentir a necessidade de receber essas orientações por completo, porque nunca ninguém falou disso para ele. Vocês podem perceber como a gente consegue modular a saúde do nosso paciente, modular a saliva do nosso paciente, modular porque a gente traz para eles um tratamento que eles não tinham. A gente para de normalizar algo que eles normalizavam, que ninguém nunca falou para eles, mas agora vocês vão falar, gente. E eu tô aqui para isso. E eu quero a ajuda de vocês para a gente compartilhar isso com mais dentistas. E a gente elevar o nível da odontologia, porque juntos nós vamos conseguindo comunicar e conscientizar os pacientes. Então, se comunicar diferente, já é o primeiro passo para você ter resultados diferentes. E pacientes que te valorizam são pacientes que te pagam melhor. Você só vai ter um paciente que vai realmente te reconhecer e te valorizar quando você começar a falar a língua dele. Ouça o que teu paciente faz de errado, leva aquilo para o problema que ele está tendo, conecta o que ele está fazendo de errado com um problema que ele está tendo. E aí é tudo interligado, você se comunicar de uma forma nova, trazendo percepção de valor para o teu paciente, ou seja, teu paciente te pagando melhor. Só que isso faz com que você também entregue resultados melhores. Independente da área que você atue, seus resultados da odontologia, na comunicação e na rentabilidade vai ser muito maior. E é por isso que eu falo que é possível aumentar o seu faturamento trabalhando menos. Porque você vai ter credibilidade, você vai ter segurança em aumentar seus preços quando você conversa dessa forma com o seu paciente. Percebe? É simples assim, gente. Não é doideira minha, porque eu fiz isso. E vários colegas fazem isso.